Boa tarde novamente a todos, bem-vindos a mais um seminário do evento. Até então estávamos conversando sobre inscrição, sobre o warm-up, e agora oficialmente iniciada aí a competição. Eu trouxe aqui para vocês um outro representante do grupo de pesquisa DroneComp, para ele contar um pouquinho daquele paper que foi indicado para vocês lerem, para entender o desafio desse ano, que é o professor Marcos Máximo. E ele vai, acho que sem mais delongas aí, apresentar para vocês, e depois a gente vai ter o nosso momento normal de bate-papo, tá bom? Então, Máximo, fica à vontade, e muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado, Felipe, obrigado aí pelo convite. E aí, como o Felipe estava falando, né, esse aqui é o paper Analysis on Tradable Permit Models for Last Mile Delivery Drones. Como ele já falou que passou para vocês lerem, acho que vocês já têm alguma noção desse trabalho. E aí, como dá para ver, a lista de autores desse trabalho é bem longa, né? Tem basicamente todo mundo aqui do DroneComp, foi um tirão para fazer. Mas eu também tenho que dizer que, com certeza, o principal autor foi o professor Felipe Verri. Ele fez boa parte das simulações, boa parte das ideias vieram dele, então por isso que ele está aqui como autor principal. E, inclusive, Felipe, aí fique à vontade para me corrigir se eu falar alguma besteira ou quiser complementar alguma coisa enquanto eu for apresentando. Com certeza ele consegue tirar dúvidas bem mais profundas sobre esse trabalho. Beleza, o caminho que a gente vai seguir é o seguinte. Então, primeiramente, eu vou começar com uma introdução sobre por que esse é um problema importante, né? O que a gente fez nesse artigo. Depois, seguir falando da descrição dos experimentos, como que os experimentos foram feitos, como que funciona a simulação, falar sobre resultados de discussões e, finalmente, terminar com a conclusão. Basicamente, eu estou seguindo a mesma sequência do artigo. Então, primeiramente, entrando na introdução, a gente tem que dar uma certa motivação de por que esse problema é importante. Então, o trabalho ele lida com a questão de drones para entrega, né? Principalmente no que a gente chama de last mile delivery, que seria a parte final de alguma entrega. Então, você pode pensar, por exemplo, um iFood, né? O iFood, a gente tem toda uma logística de entrega que o aplicativo tem, que são pessoas que vêm entregar na sua casa os alimentos, mas isso poderia ser entregue por sistemas autônomos, né? Por robôs como drones. Então, essa é a ideia, e tem várias e várias empresas perseguindo essa ideia atualmente, várias empresas grandes, como a Amazon, a Alibaba, o próprio iFood também tem alguns projetos nesse sentido. Então, dá para ver que é uma coisa que está movimentando bastante, tanto a comunidade científica quanto as empresas. O pessoal enxerga isso como sendo um mercado muito importante no futuro, e algo que vai fazer uma diferença considerável, tanto no tempo de entregas, na logística e redução de custos. E, no caso, muitos trabalhos que a gente viu, geralmente eles pensam apenas do ponto de vista de uma única empresa que está decidindo como mover os drones dela pela cidade para poder fazer as entregas. Só que isso tudo bem funciona se aquela empresa for a única empresa que está realmente realizando esse serviço. Mas, na prática, quando a gente tiver um sistema desse tipo, né, a gente provavelmente vai ter várias e várias empresas competindo pelo uso do espaço aéreo. Então, isso provavelmente vai acontecer, você vai ter lá várias empresas trabalhando juntas, e essa parte de competição pelo espaço aéreo é uma coisa que a gente viu que não era muito abordada, né? Então, daí veio a ideia de fazer esse trabalho, levando essa questão de mercado do espaço aéreo, como que os drones poderiam planejar caminhos, né, considerando que eles estão competindo de certo modo, né, não no sentido de serem um inimigo do outro, mas eles estão competindo pelo uso do recurso, que no caso é o espaço aéreo. Então, a gente quis analisar essa parte. E aí, existe um modelo que chama-se Tradable Permit Models, que é utilizado em outros contextos, não especificamente para a utilização de espaço aéreo, que a gente encontrou, e a gente pensou, eu acho que esse tipo de modelo se encaixa bem nessa situação, porque é exatamente isso, quando você tem permissões de utilizar algum recurso, por exemplo, isso existe para rodovias, e aí você quer ter uma forma de existir um mercado para que as pessoas possam trocar essas permissões e conseguir pegar permissões para poder realizar um caminho que saia de um certo destino, um certo lugar e chegue até um certo destino. E aí, outra coisa também que a gente abordou, né, é tomar a decisão de forma descentralizada, porque muitos dos trabalhos que a gente via, como eles pensavam no único player tomando a decisão de como queria mover os seus drones, a decisão é completamente centralizada. Só que numa situação em que você tem vários players competindo, isso não vai acontecer, né? Cada um vai tomar a decisão descentralizada, cada um vai tomar a sua própria decisão, e, de alguma forma, essa decisão que os vários players tomam, de alguma forma, isso tem que funcionar. E esse serviço de entrega de pacotes tem que acontecer
de forma adequada. E aí, fazendo um rápido resumo do trabalho, então, em outros trabalhos, como a gente falou, geralmente se costuma adotar a decisão completamente cooperativa. Aqui a gente fazer o outro lado, né, que seria a parte dos agentes estarem competindo pelo espaço aéreo de forma distribuída. Claro que, assim, provavelmente existe uma etapa da solução desse problema em que existe uma decisão que pode ser centralizada e ela é cooperativa, né, que seria o caso, por exemplo, da Amazon lá, tá decidindo como que ela vai mover cada um dos drones dela. Só que essa parte a gente não está atacando, a gente está pensando no outro lado, que é o caso de você ter vários players competindo pelo espaço aéreo para cada um deles resolver suas entregas. A gente adotou uma simulação completamente simplificada, então não tem dinâmica de voo, tá? A gente está pensando aqui mais na questão de qual que é o comportamento cooperativo desse sistema, é isso que a gente quer analisar. Então a gente achou que não seria conveniente fazer simulação de voo mesmo, assim, considerando toda a física envolvida no movimento de um drone, porque não é o tipo de coisa que a gente está preocupado aqui, né? E provavelmente essa simulação, embora seja simplificada, ela provavelmente já traz insights interessantes e que generalizam para o mundo real. E os agentes, eles adotam estratégias super simples, a gente chama eles de ingênuos, daqui a pouco eu vou explicar melhor quais são as estratégias, e os resultados mostram que apesar dessa simulação simples, e mesmo você tendo agentes ingênuos e condições de alto tráfego, o desempenho do sistema ele é muito bom, sabe? Ele é satisfatório, mesmo você tomando uma decisão distribuída com agentes muito ingênuos. E aí, sobre contribuições de trabalho, a primeira delas é que introduz esse conceito de Tradable Permit Models, nesse contexto de drones de entrega, especificamente do que a gente chama de Last Mile Delivery, e analisa também como diferentes parâmetros, como, por exemplo, a dimensão do espaço aéreo, a taxa de chegada dos drones, impactam no desempenho coletivo do sistema de drones e também na utilização do espaço aéreo. Agora, falando sobre a descrição dos experimentos, primeiramente, a gente assume uma discretização do tempo e do espaço. Essa discretização, assim, o artigo, ele é meio que um artigo inicial, tá? Ele é um artigo inicial para analisar esse sistema, analisar o que acontece nessa situação de a gente ter os drones de entrega, né? Mas ainda de uma forma ainda bem idealizada. Então, foi adotada uma discretização do tempo e do espaço, só que com unidades completamente arbitrárias, tá? A gente não pensou assim, nossa, numa cidade vai ter tantos metros de dimensão, então com tantos metros de dimensão, a gente deveria discretizar o espaço no caso, são cubinhos quadridimensionais, né? Porque envolve x, y, z e o tempo. Então, a gente vai pegar essa cidade lá e dividir em cubinhos de, sei lá, 2 metros, 3 metros. A gente não tentou fazer isso, porque a gente achou que seria muito complicado fazer, né? A gente teria que pegar realmente uma cidade real e tal, e daria trabalho, e não é o que a gente está interessado no momento, né? A gente está interessado só em analisar o sistema do ponto de vista de simulação. Então, as unidades elas são completamente arbitrárias, são simplesmente, sei lá, uma dimensão de 15 por 30 por 15. E aí, o que isso quer dizer, assim, em termos de metros, ninguém sabe, tá? Dependeria de vários fatores, como o tamanho da cidade, o tamanho dos drones, etc. A gente não está interessado aqui, mas isso é suficiente para a nossa análise. E cada permissão, a permissão se um certo player pode colocar um drone numa certa posição do espaço e num determinado tempo, então cada permissão vai ser essa tupla, que vai ter as posições XYZ, tá? XYZ é como se fosse latitude, longitude e altitude. Isso é como se fosse um cubinho mesmo no espaço, só que esse cubinho também ele está relacionado ao tempo, né? Porque eu não posso comprar um cubinho para o resto da vida, senão nenhum outro drone de outro player poderia passar por aquela mesma posição num tempo posterior. Então, na hora que você vai comprar uma permissão para conseguir levar o seu drone de um certo lugar até um objetivo, você tem que comprar uma sequência de hipercubos que são em 4D. Você tem que ter tanto a sequência de posições, quanto a sequência de posições também está no tempo, beleza? E aí você tem que garantir que você está comprando uma sequência de permissões, de modo que o seu drone realmente consiga sempre andar dentro das suas permissões. Em nenhum momento ele vai sair das suas permissões, senão ele poderia estar invadindo o espaço aéreo que foi comprado por outro player. Então, por conta disso, essa dupla. Os agentes eles vão se mover apenas em direções paralelas aos eixos cartesianos, tá? Isso quer dizer que os agentes não podem andar em diagonal. Então, sei lá, se a gente olhar de cima, por exemplo, o agente ele só pode seguir assim, ele não pode fazer uma diagonal aqui passando no vértice de um cubo, tá? Nem numa aresta de um cubo. Então, ele só pode andar em direções paralelas aos eixos cartesianos. Claro que, assim, provavelmente no mundo real talvez não fosse feito assim, mas a gente pensou que era uma simplificação razoável e que seria adequado para uma simulação simplificada. A cada unidade de tempo, um agente ele move-se uma unidade no espaço,
Então, como nossas unidades são completamente arbitrárias, isso aqui acaba não sendo importante, então a gente acabou decidindo que, durante um tempo de uma unidade, o agente ele consegue se mover uma posição em X, ou uma posição em Y, ou uma posição em Z. Tá? Ele não pode se mover, de novo, em diagonal, né? Então não pode se mover simultaneamente em 2 dimensões ao mesmo tempo, ou 3 dimensões ao mesmo tempo, mas ele consegue se mover em uma dimensão apenas durante uma unidade de tempo. E aí, com isso, a gente tem um conceito de adjacência, tá? Se você pensar que esse monte de permissão é como se fosse um tipo de grafo, você tem uma adjacência entre 2 permissões, né? E essa adjacência, ela tem que envolver tanto espaço quanto tempo, tá? Porque não tem como o agente ele pular uma unidade de tempo do nada, ou pular uma unidade do espaço do nada. Então, a adjacência que acontece em 4D. Tanto você tem que ser adjacente ou em X, ou em Y, ou em Z, e ao mesmo tempo adjacente inteiro. Beleza. Então, agora sobre como que o experimento é realizado, como que a simulação é realizada. Em um certo instante de tempo T, a gente tem que até lambda de novos agentes chegam no sistema, beleza? Esse lambda é o que a gente chama de taxa de chegada, né? Que eu tinha falado lá que era taxa de chegada. E aí, para cada simulação, a gente vai ter N agentes gerados ao todo, tá? De modo que não tem novos agentes entrando no sistema quando o tempo é maior do que N sobre lambda. Depois de um certo tempo, todos os agentes que a gente gerou para entrar no nosso sistema, eles já entraram na simulação, e aí você não tem novos agentes entrando. Isso não quer dizer que a simulação vai acabar imediatamente, porque os agentes eles só saem da simulação depois que eles conseguiram realizar a missão deles, que é entregar, né, um pacote. Para entregar esse pacote, a gente assume que o agente está saindo de uma certa posição XY, e chegando na posição XE, YE, tá? Perceba que tanto na saída quanto na chegada, a gente assume que Z é igual a 0, né? Como se ZS fosse igual a 0 e o ZE fosse igual a 0, tá? Então, o drone, ele começa do chão e volta para o chão, tá? Eu sei que você pode pensar, nossa, mas ele poderia sair do chão e ter que parar num prédio. Se ele tivesse que parar no prédio lá, não seria Z igual a 0. Ok, tudo bem, é verdade. Mas, de novo, a gente está assumindo uma simplificação, a gente está assumindo um caso mais simples que para o que a gente está querendo ver na simulação, né, o que a gente está querendo estudar do ponto de vista científico é suficiente. E aí, assim, cada agente ele vai tentar obter uma sequência de permissões, que a gente chamou de Pi. Essa sequência de permissões seria P1, P2 até PL, em que a permissão P1, ela começa aqui na posição XS, YS, né, e no tempo T, considerando certo instante de tempo T que a gente está, e, finalmente, termina no XEYE, que é o objetivo do nosso drone, tá? E aí a gente diz aqui que o tempo final é T mais L, tá? Considerando que ele vai demorar um tempo L para poder completar todo esse movimento dele. Quando a gente entra na simulação, ele não tem nenhuma permissão, beleza? A gente considera que o agente ele entra sem ter comprado nada. É como se cada agente fosse completamente independente, cada um fosse um player completamente independente. A gente sabe, de novo, né, que provavelmente vai haver uma certa cooperação entre os agentes, mas a gente não está lidando com isso agora. A gente está considerando que todos eles são competitivos. Vocês estão me escutando? Estamos sim, pode seguir. Beleza. Não, eu recebi um telefonema aqui, fiquei preocupado de ser algum problema aqui na apresentação. Não. Quando a gente entra na simulação, ele não tem permissões, como eu tinha falado, então ele começa sem nada, beleza? A gente está considerando que ele começa sem nada, só que aí você pode pensar, né? Mas será que em algum momento ele vai ter alguma permissão que ele não está usando para poder sair do começo até o final, para poder realizar a missão dele de entregar um pacote? Então, pode acontecer, daqui a pouco vai ficar mais claro por quê, porque tem toda essa história do mercado, né? Ele tem que conseguir comprar as permissões, então ele pode acabar ficando, sim, com permissões não usadas, ou seja, permissões que não pertencem ao caminho que ele vai fazer para poder chegar lá no objetivo, para entregar o pacotinho dele, no caso de uma tentativa fracassada de compra de uma sequência. Então, como existe um mercado para você comprar essas permissões, você pode tentar comprar as permissões e não conseguir certas permissões que você precisava para poder completar a sua missão. E aí você vai ficar com outras permissões que não completam a sua missão, mas, infelizmente, você já comprou elas. E aí você vai ter que ficar com elas na mão. E, claro, os agentes eles podem negociar depois essas permissões e vender para outros agentes que tenham interesse naquelas permissões que não estão sendo usadas. O agente ele tenta comprar a menor sequência de permissões disponível.
preferindo passar por aquelas que ele já é dono, né? Porque, assim, permissão que ele já tem, que ele já é dono, ele não vai ter que gastar nenhum dinheiro para comprar ela. Então, ele prefere a menor sequência possível, né? Tentar chegar o mais rápido possível no objetivo, e gastando também o mínimo de combustível, mas ele também pensa que ele não quer ter o custo financeiro de comprar uma sequência, uma permissão que ele não precisa. E aí, no caso de você ter permissão não usadas, o agente, ele coloca a venda na próxima iteração, tá? Isso aqui também, percebe que toda estratégia que o agente está assumindo são estratégias, de certa forma, intuitivas, mas de certa forma ingênuas também, né? Ele não está pensando um pouco mais, sei lá, um agente que quer se aproveitar do mercado para ganhar dinheiro, ele poderia pensar um pouco melhor sobre quando ele colocaria a venda, as permissões, etc., se o mercado fosse mais complicado, né? Mas esse agente aqui não, ele simplesmente, se ele não está usando aquela permissão, ele já coloca a venda direto, porque ele pensa, não vou usar, então já coloca a venda. O mercado de permissões, ele segue um leilão, tá? Então, a gente viu que esse era o modelo lá do Table Permit Models, então ele segue um leilão, em que o agente que der o maior lance, ele leva. Então, na hora que os agentes vão comprar as permissões, cada um deles dá um lance, ele pensa lá, olha, para eu conseguir chegar de onde eu comecei até onde eu quero chegar, para entregar o meu pacotinho, eu tenho que ter essa sequência aqui de permissões em XYZ e no tempo. Então, eu tenho essa sequência 4D aqui de permissões para poder chegar lá no meu objetivo. E aí, ele dá um lance para cada uma dessas permissões, só que, assim, mais de um agente pode ter interesse na mesma permissão, né? Pensa que o caminho de dois agentes estão se cruzando, porque um deles começou numa certa posição, o outro começou na outra, e eles querem chegar em objetivos, e, de alguma forma, o caminho mínimo dos dois se cruza em algum ponto. E aí, por conta disso, pode ser que dois agentes tentem comprar a mesma permissão. Isso acontece muito, na verdade, quando você tem muita gente na simulação. E aí, quando isso acontece, o agente que der o maior lance para poder fazer a compra é quem vai levar aquela permissão. E aí, por conta disso, pode ser que o agente tenha comprado parte das permissões e o restante não. Né? Sei lá, imagina... Eu vou desenhar aqui em 2D, só para ficar mais simples. Imagina que o nosso agente ele começou aqui nesse quadradinho, né? Esse quadradinho aqui que foi discretizado, o espaço-tempo, e aí ele quer chegar lá numa certa posição que está nesse outro quadradinho. E aí tem um outro agente que começou aqui, quer chegar aqui numa outra posição, e aí esses dois caminhos se cruzam, né? Então eles têm essa interseção aqui que os dois estão interessados. E aí o que pode acontecer é que só um deles vai conseguir, né? Porque vai ser o cara que der o maior lance. E aí o que vai acontecer é que o outro ele vai ficar com o caminho dele quebrado, né? Porque vai ter uma permissão aqui no meio que ele não conseguiu comprar. Quem comprou foi esse agente que está aqui. E aí, por conta disso, ele não consegue finalizar a missão dele. Ele vai ter que procurar um outro caminho, possivelmente comprando mais, assim, com certeza comprando mais permissões, né? Mas possivelmente, assim, jogando fora certas permissões que ele já comprou para poder chegar no objetivo dele. E se o agente consegue adquirir toda a sequência, ele não dá mais novos lances, tá? A gente assume que o agente, ele depois não fica tentando jogar com o mercado, né? Porque você poderia ter um agente que não está tão interessado assim, em entregar pacote, ele está interessado em ficar comprando permissão para vender mais caro depois. Isso poderia acontecer, né? O cara fica lá especulando. A gente assume que nossos agentes, eles não tentam fazer isso. Basicamente, se ele conseguiu lá o caminho dele para poder chegar no final, ele fica feliz e já não dá mais novos lances, ele só se preocupa em realizar a missão dele. E aí, o resumo da simulação, a cada instante T, cada agente ele vai verificar a condição de parada da simulação. A condição de parada é se ele realmente já terminou, né? Se ele já saiu, já fez o caminho dele. Ele vai tentar encontrar, se não tiver condição de parada, ele vai tentar encontrar a menor sequência. Aí, dado a menor sequência que ele escolheu, ele vai tentar comprar as permissões faltantes. A gente fala aqui faltante, porque pode ser que ele já tenha algumas permissões. E aí, finalmente, as permissões que ele não usou, porque ele simplesmente não precisa delas para completar a missão dele, ele coloca aquelas permissões à venda, tá? Ele simplesmente coloca para vender para os outros agentes. E aí o algoritmo de planejamento de caminho, ele usa uma estrela, que é um algoritmo super conhecido de inteligência artificial, provavelmente vocês devem conhecer. E aí esse estrela ele utiliza uma heurística, né? Um algoritmo que utiliza uma heurística para buscar caminho. Essa heurística, ela prefere sequências mais curtas, e a prioridade é do primeiro aqui que eu estou falando para em diante, tá? Desculpa. Primeiro sequências mais curtas, aí se der empate, ele tenta pegar sequências que tenham mais permissões já compradas, se der empate, ele tenta escolher caminhos mais retos, que ele não fique fazendo movimentos à toa, né? Não fique fazendo um zigue-zague à toa. E aí, para evitar conflito, a cada tentativa o agente espera um tempo tal. Então, uma coisa que poderia acontecer é se, sei lá, você tem dois agentes aqui, ou mais de dois agentes que querem seguir um certo caminho, né? Que querem seguir certos caminhos, e você tem interseções,
Se aqueles agentes tentassem seguir os caminhos deles, aí desse um conflito, aí eles pensassem, nossa, eu não consegui comprar todas as permissões que eu queria. Então, no próximo instante de tempo, eu planejo um outro caminho e aí tento comprar de novo. Esses dois agentes, eles poderiam ficar indefinidamente dando conflito um com o outro, né? E aí, isso aí faria com que eles nunca saíssem da simulação. Isso realmente aconteceu quando não tinha esse mecanismo que eu vou falar agora. Então, para poder resolver esses conflitos de dois agentes ficarem se cruzando o tempo todo e comprando permissões, comprando sequência de permissões parciais que não conseguem levar eles até finalizar a missão deles, então, a cada tentativa, cada agente espera um tempo tal. Esse tempo tal, ele é escolhido a partir de um vetor de 1 até T0, tá? Escolhido em sequência. Então, só que essa sequência ela é aleatória, né? Tipo assim, a gente dá um shuffle nesse vetor e aí vai escolhendo esses tempos de forma aleatória, começando com um tempo T0 igual a 1. Né? Então, inicialmente, eles não esperam nada. Eles, no próximo instante de tempo, eles já tentam fazer o planejamento de caminho. Só que se eles tentarem todas as possibilidades e mesmo assim eles não conseguirem achar um caminho, eles dobram esse tempo máximo de espera T0 e aí continuam fazendo esse mesmo processo, tá? Então eles esperam primeiro, no máximo até um instante, né? Depois no máximo até 2, depois no máximo até 4, depois no máximo até 8, até que se tiver muito conflito no cenário, eles acabam esperando um tempo bem longo para poder achar o caminho, para poder realizar, né, o movimento que eles querem. Então, para dar uma ideia, né, então a gente vai mostrar agora um exemplo ilustrativo. O agente 1, ele começa com uma certa permissão aqui nessa posição aqui do tabuleiro, tá? Esse tabuleiro, de novo, ele é um tabuleiro 2D, com o tempo variando aqui nessa dimensão, né? Então, aqui varia o tempo. A gente botou um tabuleiro 2D só porque é mais fácil de visualizar, mas lembrem que o problema, ele lida com um tabuleiro 3D, né, e também com o tempo variando. Então, a gente considera que o agente 1, ele tem essa permissão aqui, ele começa com essa permissão, tá? Não é que ele acabou de entrar na simulação, isso aqui a gente está pegando um instante qualquer da simulação, e por algum motivo ele já tem essa permissão, porque provavelmente ele comprou anteriormente e não conseguiu utilizar. E aí o agente 1, ele está aqui nessa posição, e ele quer chegar nessa outra posição que está aqui, que ele já comprou, né? Como ele já comprou, não precisa comprar de novo. E o agente 2, que é o vermelhinho, ele começa aqui nessa posição, e ele quer chegar nessa outra posição aqui de cima, beleza? E aí percebam que eles têm um conflito aqui no meio, né? A gente consegue ver que eles têm um conflito aqui no meio, porque os dois planejaram que tem que passar por essa célula do meio no instante t igual a k mais 2. E aí, o bid é quando eles jogam os lances. Então, eles vão dar os lances. Esse lance tem uma fórmula que está mostrada lá no artigo, a fórmula que eles seguem para poder dar o lance para comprar cada uma das permissões. E aí, a gente tem um conflito aqui de lances, né? Então, apenas um dos agentes vai conseguir comprar essa permissão aqui, vai ser o cara que der o maior lance. Então, a gente considera que o cara que deu o maior lance, aqui no caso, foi o agente 2, né? O agente 1, desculpa. O agente 1 que conseguiu comprar, o outro agente 2 aqui ele não conseguiu comprar, ele perdeu no lance. E aí, por conta disso, o agente 1, ele termina na simulação, ele acaba a simulação, porque ele já conseguiu o caminho dele, e o caminho dele é começar nessa posição e chegar até no final, né? Essa última permissão, no caso, ele não precisou comprar, como a gente já tinha falado. E aí o agente 2, como ele não conseguiu o caminho que ele queria, ele continua na simulação. Então aqui ele continua. E aí agora, como ele sabe que essas permissões aqui já estão compradas, que foram compradas pelo agente 1, pelo agente azul, ele começa a considerar essas permissões no algoritmo dele de busca de caminho, né? De planejamento de caminho. Então agora ele planeja um outro caminho, que espera esse agente passar, né? Passar para cá, e aí ele vai lá e pede de novo o lance, como nessa simulação aqui em específico, só tem ele na simulação, ele consegue comprar naturalmente toda a sequência, e aí finalmente, agora que ele tem a sequência que ele quer, ele consegue terminar. Perceba que essa célula aqui que ele tinha comprado, nessa permissão que ele tinha comprado, que era no tempo t igual a k mais 3, e que estava nessa célulazinha aqui de cima, ela acabou se tornando inútil, né? Ele acabou não utilizando. Ele tinha comprado, mas infelizmente não tem mais ninguém para comprar também na simulação e não conseguiu vender para ninguém. Isso pode acontecer. Beleza, agora mostrando os resultados, rapidamente. Então, os parâmetros de simulação que foram considerados foram os seguintes. A dimensão do espaço aéreo foram consideradas essas 4 dimensões. Então, 10, 10, 3. 3 aqui é a altura, né? Seria o Z, tá? Não está mostrado aqui, ó, x, y, z. E 10, 10 seria latitude e longitude, né? Tipo, o tamanho do espaço aéreo, tá? Como se fosse uma grade assim tridimensional, né? E aí a outra dimensão é 15, 15, 3, 15, 15, 5 e 30, 30, 5. Beleza? A gente considera que a altitude ela é menor, né? Porque realmente é uma cidade
Geralmente você espera que XY seja maior do que a altitude. Aqui são as várias taxas de chegada dos agentes que foram considerados, então 1 agente por iteração, 2 agentes por iteração, 4 agentes por iteração, 3 agentes por iteração, assim sucessivamente. O número de agentes na simulação foi 8.000, e esse BID, Fundamental e Noise, está relacionado ao valor que os agentes usam para poder pedir os lances, tá? Então, cada agente tem um lance diferente que eles pedem, e também tem uma certa estocasticidade no lance que ele dá, né? Então, ele geralmente não dá o mesmo lance para cada uma das permissões, ele gera um número aleatório lá, que tem uma fórmula no artigo, para poder escolher o tanto que ele vai dar de lance, assim, qual que é o valor do lance que ele vai dar. O número de simulações que foram realizadas foi 20, e tem 8.000 agentes por simulação. Isso dá um total de 160.000 agentes no total, né? 160.000 agentes que a gente avaliou para cada dimensão do espaço aéreo, para cada taxa de chegada, etc. E aí, com isso, a gente conseguiu perceber que a gente tinha uma significância estatística já muito boa. Sobre o desempenho coletivo dos agentes. Então, primeiramente, falando aqui o custo relativo, tá? Essa é a primeira métrica que a gente considerou. O custo aqui é no sentido do tanto que ele paga para conseguir comprar as permissões para realizar o caminho dele, tá? Esse custo relativo aqui, ele deveria ser algo abaixo de 1, assim, mais próximo de 1, se o meu agente, ele realmente estivesse comprando ele estivesse comprando sempre o caminho que ele quer, né? Só que como vai ter conflito, naturalmente, na simulação, principalmente quando a taxa de chegada dos agentes for maior, então esse custo, ele não fica exatamente 1. Então, perceba que quando a taxa de chegada, ó, aqui no eixo X é a taxa de chegada dos agentes, e aqui no eixo Y é o custo relativo, né? Isso aqui são diferentes também do espaço aéreo, tá? 10, 10, 3, 15, 15, 5, 30, 30, 5. E aí perceba que, principalmente para espaços aéreos pequenos, à medida que eu vou aumentando a taxa de chegada, esse custo é que ele vai aumentando, né? Então, no começo, ele é realmente próximo de 1, lá, um pouco abaixo de 1, porque os agentes eles estão conseguindo comprar sempre o caminho que ele quer, só que à medida que eu vou aumentando, isso vai cada vez ficando pior, né? Tipo, vai ficando mais ineficiente o meu sistema, porque os agentes acabam gastando um custo maior do que eles gostariam, né? Do que seria necessário inicialmente. E aí percebe que tem certos comportamentos interessantes, né? Como, por exemplo, tem um pico aqui na curva, e aí depois, à medida que você vai aumentando aqui a taxa de chegada, na verdade, dá uma quedinha, né? E aí depois vai aumentando aos pouquinhos aqui. Então, tem certos fenômenos muito interessantes que acontecem, que a gente ainda está estudando esses fenômenos para entender melhor o que está acontecendo, estudando um ponto de vista matemático, mas isso é bem interessante também. E aí esse comportamento é visível principalmente aqui no espaço aéreo menor, né? No espaço aéreo maior aqui, a gente percebe que o custo ele vai subindo mais devagar conforme é esperado, né? Porque a gente tem mais espaço para os agentes conseguirem manobrar. E aqui, isso aqui é a mediana, tá? Essa curvinha aqui que está mostrada no meio é a mediana, esse cinza aqui é o primeiro e terceiro quartil, e aqui é a mesma coisa, só que sendo mostrada a média e a variância para esses dois espaços aéreos. Outra questão do desempenho coletivo é você pensar no número de iterações que os agentes precisam para poder finalmente conseguir a sequência que eles querem. Então, quanto mais conflito tem, mais eles vão precisar ficar replanejando iteração após iteração até finalmente conseguir achar um caminho. Então, dá para perceber que quando a taxa de chegada é baixa, geralmente é uma interação só. Né? Na hora que o agente tenta comprar lá a sequência, ele consegue e já vai embora. Só que à medida que a taxa de chegada vai aumentando, cada vez eles vão precisando de mais e mais e mais iterações. Né? Então, isso acontece nos 4 espaços aéreos, novamente, né? O espaço aéreo menor ele é mais difícil, né? Ele acaba dando mais conflito. Também tem aquele tempo de espera, né? Tem aquela estratégia que eu falei, que tem um tempo de espera que os agentes tomam para poder evitar ficar tendo conflito o tempo todo. E aí dá para ver que no começo o tempo de espera é bem baixo, né? Eles não esperam nada. E à medida que a taxa de chegada vai aumentando também, de novo esse tempo de espera vai subindo, né? Até que chega a coisas muito grandes aqui. Então dá para a gente ver que, sei lá, mediana, sei lá, de 200 time steps de tempo de espera, e assim vai indo. Outra coisa também interessante avaliar é o comprimento relativo. O comprimento relativo é o comprimento da sequência que o agente achou para realizar a missão dele, em comparação, né, dividido pelo comprimento da sequência ótima. Da sequência considerando que nenhum outro agente estivesse utilizando o espaço aéreo. Então, novamente, quando a taxa de chegada é baixa, a gente percebe que esse comprimento relativo dá 1, né, porque realmente os agentes eles estão conseguindo achar os menores caminhos, só que à medida que a taxa de chegada vai aumentando, vai ficando cada vez mais difícil achar um caminho que realmente seja tão pequeno quanto ele queria, porque já vai ter várias permissões de espaço aéreo já sendo utilizadas, então você percebe que esse comprimento relativo ele vai aumentando. Mas é interessante, né, que mesmo com a taxa de chegada ficando bem grande, né, ele não aumenta tão grande assim, não é uma coisa linear, né, tipo, tem um pico, de novo, tem um comportamento que tem um pico e depois vai mais ou menos estabilizando.
Outra questão é a questão da utilização do espaço aéreo, né? A gente quer que o nosso espaço aéreo ele seja bem utilizado, claro, tipo assim, não é interessante você ter muito espaço aéreo ocioso, mas ao mesmo tempo você quer que ele esteja sendo utilizado de uma forma efetiva, né? Que realmente os agentes estejam utilizando o espaço aéreo para poder realizar a missão deles. Só que por conta dos conflitos que acontecem entre os vários agentes, naturalmente você vai ter parte da utilização que é ineficiente, né? Que é simplesmente alguém que comprou uma permissão, não conseguiu realizar o caminho dele, tem que ficar colocando aquela permissão à venda e assim vai indo. E aí, novamente, quando a taxa de chegada dos agentes for baixa, né? A gente espera que a utilização dos espaço aéreo seja pequena, mas seja bem eficiente. Então, realmente, a gente consegue ver que quando a taxa de chegada é baixa, a linha sólida, que no caso é a porcentagem da utilização do espaço aéreo, ela vai junto com a linha tracejada, que é a utilização efetiva do espaço aéreo. Então, você vê que as duas coisas vão subindo juntas aqui, né? Só que à medida que a gente tem uma certa taxa de chegada, a gente começa a ter 100% de utilização do espaço aéreo, mas essa utilização é muito ineficiente, né? Você vê que cada vez mais vai caindo aqui a eficiência da utilização do espaço aéreo, e aí, na verdade, quando você está com a taxa alta aqui de chegada, significa que você tem um monte de agente lá que realmente não está cumprindo a missão dele, ele está só comprando e vendendo permissão, e não está conseguindo cumprir a missão dele, porque está dando um monte de conflito entre os vários agentes. Beleza? E aqui é só a taxa do uso efetivo, né? De divisão do uso efetivo pelo uso do espaço aéreo. Conclusões sobre o artigo. Então, uma coisa interessante desse artigo é trazer uma solução alternativa ao problema de planejamento de rotas no espaço aéreo. Uma coisa também que é interessante falar, né, que eu falei, né, que geralmente o pessoal tem olhado só do ponto de vista, principalmente do ponto de vista centralizado, de decisão do ponto de vista centralizado e também cooperativa, né, que a gente tem uma decisão que ela é competitiva e descentralizada. Mas o que a gente consegue mostrar também é que esse tipo de decisão descentralizada, mesmo sendo competitiva, ela é bem eficiente, né? De modo que mesmo se você estiver pensando para um agente cooperativo, ele poderia adotar um tipo de solução descentralizada, como essa que está sendo mostrada aqui, porque ela tem um baixo custo computacional, ela precisa de uma infraestrutura muito simples para poder ser implementada, né? Cada agente está pensando completamente independentemente, então, uma coisa super simples de a gente implementar, uma estratégia super ingênua, e mesmo assim funciona muito bem, né? A gente vê que os agentes eles são relativamente bem eficientes, assim, com o comportamento cooperativo deles, a não ser quando a taxa de chegada de agentes está muito grande, é relativamente eficiente. Então, ao invés de solucionar o problema de forma cooperativa e centralizada, a gente adotou uma estratégia descentralizada e competitiva. A estratégia descentralizada pode gerar vantagens na implementação real, né? Como eu falei, a infraestrutura pode ser mais simples, e você pode ter também maior resiliência a erros, principalmente porque você não depende de um tomador de decisão centralizado para poder tomar a decisão por todos os drones. Os agentes também eles são livres para usar o espaço aéreo da forma como eles bem acharem melhor, né, da forma como a gente propôs. Inclusive, como eu falei, né, tem a gente que pode ficar brincando de mercado aqui para poder ganhar dinheiro. Inclusive, uma coisa muito interessante que as simulações mostram que alguns agentes ganham dinheiro tentando fazer isso aqui, porque misteriosamente lá eles compram as permissões, né, e não conseguem completar a missão, e aí depois eles acabam vendendo mais caro para outro cara, e aí ganham dinheiro em cima do mercado. Então, os resultados eles sugerem que a estratégia descentralizada tem desempenho satisfatório, mesmo com agentes ingênuos, e a gente espera que agentes mais inteligentes, né, esses nossos aqui são super simples, eles obtenham um desempenho ainda superior. Sobre limitações do trabalho, a gente utilizou um modelo simplificado de voo, mas que novamente a gente considera suficiente para os nossos propósitos. Unidades de distância e tempo são totalmente arbitrárias, né, seria interessante, no trabalho futuro, a gente realmente olhar uma dimensão que seja razoável para um certo espaço que realmente existe, né, tipo uma cidade, por exemplo, e a gente também assume drones que são, homogêneos, tá? A gente assume drones homogêneos, e aqui. Então, todos os drones, eles têm exatamente a mesma velocidade, eles funcionam exatamente igual, né? E, na prática, isso não vai ser verdade, né? Cada player vai ter tipos de drones diferentes. Vão ser drones que vão ser mais rápidos que outros, o que é uma coisa muito natural. E aí, para trabalhos futuros, a gente pretende adotar cenários mais realistas de simulação, né, e complicando essa simulação cada vez mais, também para ver se esses resultados que a gente conseguiu na simulação mais simplificada, eles também acontecem numa simulação mais realista. Usar técnicas mais avançadas para tomada de decisão, como, por exemplo, o aprendizado por reforço, que a gente consiga tomar decisões que pensam em muito mais coisas, né, não são completamente gananciosas, como essa que está sendo considerada aqui, que simplesmente o agente tenta achar o caminho mínimo e manda bala, sem pensar em todo o conflito, toda a negociação que está acontecendo no mercado. E estudar matematicamente o problema de modo a obter equações analíticas que prevejam os fenômenos verificados por simulação. A ideia aqui, né, que legal, é interessante ver aqueles fenômenos da simulação,
Mas só olhando para a simulação, a gente tem algumas hipóteses de por que aquilo acontece, mas a gente não tem nada assim formal que realmente preveja aquilo que está acontecendo. E a intenção é a gente tentar pensar do problema de uma forma mais simplificada, de modo que a gente consiga ter alguns insights matemáticos de por que essas coisas estão acontecendo. E aí, finalmente, avaliar como implementar o sistema de permissões descrito através de um sistema cyberfísico, né? Aqui está uma forma extremamente abstrata. Claro que você precisaria de certos órgãos reguladores, né, para poder ter essa questão de como regular o mercado e assim vai. Então, você tem que pensar em toda uma infraestrutura de computação para poder implementar esse sistema aqui que foi descrito de permissões. E é isso, pessoal.